lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Sweet Tooth, que estreou na Netflix nessa quinta-feira, dia 27, e eu estou aqui com o meu arquinho que a Netflix me deu no evento de pré-estreia ontem que eu fui. Eu estou aqui toda temática pra vocês, e como o embargo ele só caiu no dia da estreia, eu vou priorizar o vídeo com spoilers pra gente falar de todos os detalhes, até porque a gente tá na segunda temporada, né, e também eu quero falar de todos os detalhes dessa série maravilhosa, que assim, gente, eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada eu tinha achado fofíssima, e por mais que a gente tenha alguns contextos pesados aí, que a gente vê inclusive bastante na segunda temporada, ainda assim é uma série que traz um quentinho no coração, tanto por sua temática, né, então eu quero falar de tudo que a gente viu aqui nessa segunda, então fiquem avisados aí que vão ter spoilers. Mas antes eu queria muito pedir pra vocês, se puderem votar em mim no prêmio IBEST, que eu tô concorrendo na categoria de TV, cinema e streaming. E assim, gente, eu sei que vocês vão clicar no link, e eu sei que tem várias outras personalidades que eu sei que vocês amam o trabalho, porque eu também amo, mas eu realmente peço a força de vocês, porque esse prêmio, ele é um reconhecimento muito grande, então eu ficaria honrada se eu conseguisse subir aí, né, pra categoria, pra pelo menos ter a indicação final. É um prêmio que é importante, então ter esse reconhecimento da carreira, sério, seria assim único pra mim. Então quem puder ir lá, dar essa força, votar em mim, eu ficaria muito grata. E lógico, né, já que eu tô falando de fortalecer o trabalho, também se inscreve aqui, já deixa seu gostei pra gente comentar sobre essa série fofíssima que foi a segunda temporada de Sweet Tooth. Bom, gente, como eu falei, né, a gente acompanha os eventos sequenciais ali do final da primeira temporada. Não tem gap temporal, a gente realmente já é situado no que aconteceu nos eventos finais da primeira, em que a gente se depara com uma nova onda de flagelo acontecendo, o que intensifica mais ainda a situação do Gus e dos outros híbridos que estão presos ali pelo Abbott e pelos últimos homens, para fazer o possível para achar a cura. E justamente por isso o Gus, ele percebe toda essa situação e quer ganhar um tempo para eles, e por isso ele decide ajudar um pouquinho ali o Dr. Sign, e a gente tem um aprofundamento maior na origem, no experimento como um todo. E paralelo a isso, a gente acompanha o Jeopardy e a Amy tentando fazer o possível para resgatar os híbridos ali do zoológico, só que algumas coisas do passado vêm à tona que complica bastante a relação deles. A série é baseada nos quadrinhos de mesmo nome, escrito pelo Jeff Lemire, e a gente acompanha aí a narração do próprio Gus depois de um tempo contando essa história, toda essa história do que aconteceu, o que traz uma boa pista pra gente, mas acho que no vídeo de teorias a gente pode falar um pouquinho mais. Lógico, a gente também tá falando de uma história finalizada, né? Eu tive contato com o primeiro quadrinho na época que a primeira temporada estreou, e pra trazer o vídeo de teorias também eu quero dar uma lida nos outros, mas como eu falei, né, a gente tem os eventos sequenciais da primeira, e isso é um ponto altíssimo já sobre a série, porque assim, gente, eu achei tudo muito redondo, eu gostei muito de como eles reaproveitaram situações, questões que foram apresentadas lá na primeira pra trazer nesse, como por exemplo, o uso da flor, né, lá na primeira temporada, não sei se vocês lembram, mas tinha um momento que na jornada do Gus e do Jeopardy eles tinham que passar por um local que tinham essas flores, e aí ele dava essa pirada e tal, e aqui eles não precisam reintroduzir o que é essa flor, o que ela ocasiona, então eles acabam reutilizando coisas que já foram apresentadas do universo ali na primeira, e lógico, além disso também traz todo um contexto novo aí com relação aos outros grupos, né, quando o Abbott está querendo fazer aquele local para os humanos viverem e pede ajuda dos outros grupos, a gente tem um conhecimento mais aprofundado, até mesmo a ponto da Chang ali, ela acabar sendo a nova vilã para a próxima temporada por conta da morte dele. Entretanto, quando eu falo que a série ela é muito redonda também, eu quero dizer sobre outros eventos, outros personagens, de como a história se conecta, tanto ali na questão do Jeopardy e da Amy, em que ele era um caçador de híbridos e como isso vem à tona, e que o pai do Jordan fazia parte dos últimos homens e foi morto pelo exército dos animais, né? E é interessante porque assim, né? Nossa, quando a gente chega no final da temporada, todo o extermínio ali acontece, bem como ele mesmo vem narrando, né? Falando ali que tanto os últimos homens quanto os homens que ajudavam eles, se referindo aí ao exército dos animais, que é essa história que está sendo contada, acabaram sendo exterminados ali até o final da história, que é o que a gente acompanha no fim da temporada. Então eu gostei muito de como eles conectaram,
brincaram, tudo, até para também dar espaço para esses novos personagens que vem aí, como a tribo da Ellen Chang, que parece ser até mesmo pior que o Obot, mas eu acho que a gente pode conversar mais no vídeo de teoria sobre terceira temporada e tudo mais. Mas eu preciso dizer que o que mais me impressionou nessa segunda temporada foi a forma que eles se aprofundaram mais ainda no experimento. Apesar da gente já ter visto muita coisa ali na primeira temporada, principalmente por conta da busca ali do Gus, né, com relação à sua origem, aos seus pais e tudo mais, aqui a gente ganha novas formas e entende melhor, até por conta do experimento do próprio Dr. Sign, né, porque a gente vê, inclusive, que a gente tem um protótipo da cura, de que, de fato, ela consegue ser feita. Existe uma inconsistência ali, que muito provavelmente vai ser estudada lá na terceira temporada, em conjunto com a Bird, mas o fato é que a gente já viu que ela é possível, mas como eles vão desenvolver isso, tem um caminho maior, até mesmo que, muito provavelmente, o Alaska vai trazer isso pra gente na terceira temporada. E consecutivo a isso, a gente também tem um desenvolvimento maior aí dos híbridos, né? Mas eu preciso dizer uma coisa, gente. O episódio que o Peter aparece, ele me perdeu um pouco, porque assim, coitado, é muito mal feito, sabe? Principalmente quando ele fica em pé ali, dá pra ver que é uma roupinha e tal, mas assim, gente, no final das contas, eu acho que não é nada que atrapalha na história em si. E dá pra perceber, inclusive, que Sweet Tooth, de uma forma geral, eles conseguem trabalhar muito bem alguns takes específicos e traz um detalhamento que acho que é o que torna também a série muito especial, como é o caso ali do momento em que o Obot, ele vê o Gus e aí a gente vê um foguinho no óculos dele lá no episódio 4. Então assim, dá pra ver que a série ela tem o cuidado, foi realmente assim, a gente não tem dinheiro. Eu só acho que, assim, eles poderiam ter trazido talvez um animal melhor, né? Pra que um jacaré, né? Um crocodilo ali? Poderia ser algo mais simplificado, talvez com maquiagem, como é o caso de alguns híbridos que a gente vê na apresentação. Inclusive, gente, eu não sei vocês, mas quando tem a apresentação dos híbridos, eu diretamente fui levada para aquele comercial que eles fizeram na primeira temporada, reproduzindo aquele comercial da Parmalat dos anos 90, anos 2000, algo assim, enfim, que inclusive eu lembro muito bem. E é até interessante porque conforme eu fui assistindo a segunda temporada, tinha algumas atitudes deles que eu ficava assim, ai gente, não é possível, sabe? Que eles vão ter essa atitude, é completamente problemática, ou até algumas complicações que eles tenham ali, como por exemplo, o Bob tentando esconder o buraquinho que ele mesmo cavou quando eles são pegos e tudo mais. Mas eu fiquei refletindo, por exemplo, ai, numa realidade que isso acontecesse. São crianças que foram reclusas, inclusive socialmente, né? Então, existe uma inocência muito grande. Eles trabalham muito esse aspecto da inocência no Gus desde a primeira temporada. Tinha todo esse lance da proteção, né? Dele não poder sair ali da cerca e tudo mais. Então, realmente faz sentido, né, com que eles tenham algumas atitudes falhas aí dentro da inocência deles. Então, eu gosto como a série, ela tem as coisas muito bem pensadas. É por isso que eu falo, ai, a gente tinha um híbrido que dava pra ver que era uma roupa muito mal feita, beleza, mas não é nada que atrapalha na história. A série, ela tem detalhes que são tão únicos. Um exemplo mesmo, gente, eu não sei se vocês separaram, mas o chifrinho ali do Gus no final já crescendo, sabe, depois do corte, ai, achei um detalhe, sabe, tão pequeno, mas tão importante também. É por isso que, assim, quando a gente pensa num contexto geral, são coisas que não faz muita diferença, dá pra deixar de lado, até porque, né, infelizmente foi um híbrido que foi-se logo. Agora eu tenho que comentar aqui, eu não sei se vocês lembram, mas lá na primeira temporada eu falei do Bob, que ele me dava medo, e nessa temporada o Bob ganhou mais destaque, né, mas eu tenho que comentar aqui, gente, a cena que ele foi simplesmente esquecido, tava todo mundo, nossa, tá faltando a Wendy, a Amy, e o Jeopardy falando, não, ó, eu vou deixar vocês seguros, mas depois eu volto pra buscar elas e tal. E o Bob, ninguém, tipo assim, depois quando a gente vê a cena, né, do Bob ali voltando e tal, a gente entende que foi feito pra que isso acontecesse. Mas o fato de ninguém ter sentido falta do Bob, eu fiquei realmente impressionada, preciso comentar aqui. Mas, pra alegria de vocês, preciso falar também que o Bob ganhou meu coração nessa segunda temporada, apesar de ainda ser bizarrinho em algumas situações, eu me diverti muito, sabe? Aquela hora dele tentando se esconder ali entre as estátuas, eu ri muito, gostei bastante. E preciso comentar também que me partiu muito o coração o momento que os híbridos, eles deixaram o Gus ali de lado,
lado, né? Falaram que não confiavam nele, sendo que, de novo, vindo ali da inocência, né? Ele achou que era melhor contar uma mentira para que eles não ficassem tão tristes e tal. E aí que eu acho que tá a beleza da série também. É uma série que ela atinge todos os públicos, não é só um público adulto, sabe? Então ela tem também camadas mais de aprendizado. Então a série, ela acaba mostrando quais que são as consequências da mentira, né? Ou até mesmo no momento ali, quando a própria Beck, a ursa, ela acaba falando para o Andy sobre a proteção da família, a importância da proteção da família, né? Que às vezes você precisa fazer algumas coisas dentro, né, desse cenário aí mais apocalíptico e tal, para salvar os seus. E isso me faz refletir muito também a temática da série. Eu acho que a série, ela tem uma temática tão importante quando ela traz o contexto de família, porque se a gente for observar os arcos principais, todos eles são envoltos de família. O Dr. Sign, ele tá procurando a cura para conseguir fazer com que a Honey não morra. O Gus, ele tá em busca dos seus familiares. O próprio Jepperd, ele fez as coisas que fez por conta da família. E o próprio envolvimento dele com o Gus é a nova família dele. Os híbridos ali, todos, é a nova família dele. Ou até mesmo a busca da Beck, né, a ursa, que fez o exército animal para proteger os híbridos, mas tudo no entorno da sua irmã. E até mesmo, né, o próprio Abbott ali com seu irmão, dele falando: ah, eu sou a luta e o meu irmão, ele é o coração, eu queria manter isso nele. E lógico, como toda família, tem muitas brigas, e a gente vê que infelizmente algumas se desfazem aí, seja por busca de ambição, né, quando a gente fala principalmente do Dr. Sign e do próprio Abbott. O Sign, eu não vou colocar um paralelo equivalente não, mas o Abbott mesmo, ele fala sobre o que é vencer aqui, né, nessa temporada. O Sign, eu acho que tem uma questão de propósito talvez maior do que aquilo do que ele propunha inicialmente, que era salvar sua esposa. Agora a gente tá falando sobre salvar a humanidade, mas eu acho que também pode entrar num âmbito um pouquinho de ego, talvez, sabe? Sobre ele descobrir aquilo, sabe? Mas ao mesmo tempo também a frustração de ter descoberto, mas não entender sobre essa inconsistência, chegar tão perto assim, sabe? Mesmo que não seja mais sobre a sua esposa. Então eu acho que é muito interessante quando a série, ela também coloca essas questões muito humanas, um reflexo de uma atitude humana com relação ao que seria o mais importante, que é a família. Os híbridos, de uma forma geral, né, a briga deles é sobre família, sobre famílias que foram desfeitas. Então a gente tem aqui uma mensagem extremamente potente, extremamente linda, né? Quando a gente fala principalmente sobre essa segunda temporada aqui de Sweet Tooth. E é aí que tá a beleza, a fofura da série, sabe? Eu acho que é uma série impecável no que se propõe a ser. E eu preciso dar um destaque aqui a alguns personagens. Eu gostei muito do engrandecimento da Amy e do Jepperd dentro das suas propostas ali em salvar os híbridos, tanto pelo histórico ali do Jepperd, que a gente conhece um pouco mais. Inclusive, eu amei, honestamente, eu não lembro se a primeira temporada tinha isso, mas eu amei que a série, ela trouxe backgrounds ali, né, da história, tanto para trazer o contexto científico. Eu amei que a gente viu mais da Bird, do experimento dela, e como isso fez paralelo à descoberta ali do Dr. Sign, do que a gente está acompanhando agora. É algo que eu, particularmente, quando tenho obras de pós-apocalipse, assim, eu gosto de ver como aconteceu. Então, para mim, foi muito satisfatório a série trazer esses momentos. Mas, voltando aqui a Amy e o Jepperd, eu gostei muito de como eles trouxeram o paralelo de opostos agora batalhando juntos, né? Principalmente quando a gente tá falando de uma temporada tão potente em que os últimos homens foram exterminados. Na realidade, os dois grupos, né, são bem representativos, tanto o contra quanto o a favor ali. Mas eu queria também falar muito sobre a Beck. A Beck, particularmente, era uma personagem que não é que eu não gostava, mas eu também não amava não na primeira temporada. Não sei se é porque eu não tive apego pelo grupo dela, lógico, pela causa sim, pelo amor de Deus. Luísa Mel! Tô brincando. Mas dentro da construção, né, dos adolescentes ali e tudo mais, contra o bando de adulto,
eu não tinha super amado esse enredo lá na primeira temporada. Entretanto, eu acho que a Beck, ela cresce, engrandece muito nessa segunda. A personagem, ela ganha um amadurecimento muito notável, até mesmo de como ela toma ali a atitude de entrar para os últimos homens só pra conseguir ir ali de infiltrada. E quando eu falo, por exemplo, da Amy e do Jasper, eu acho que serve um paralelo maravilhoso aqui entre ela e o Jordan, né? Dela ter sido a causa da morte do pai do Jordan, mas ainda serem pessoas que se encontram de certa forma, mesmo que dentro ali da mentira. E eu também gostei muito do desenvolvimento do Abbott com o irmão dele. Nossa, foi uma relação que foi dura, assim, de ver, porque em certo momento, quando o Sign e a esposa estão jantando ali com ele, foi um feeling que eu tive que o irmão dele, ele ia rodar, porque ele estava se envolvendo muito ali, ele não tinha o mesmo coração que o Abbott tinha realmente. Ele, até mesmo ali com os híbridos, como a gente vê ele lidando desde o primeiro episódio, né? Ele não gosta daquilo que o irmão faz, mas ele só faz pra apoiar o irmão porque é a última coisa que ele tem, sabe? Então, assim, eu acho que essa segunda temporada, de uma forma geral, ela conseguiu elevar os seus personagens dentro de uma história magnífica. Gente, sério, como eu falei, eu amei ter visto mais desenvolvimento sobre o experimento, a vinda aí da possibilidade da cura dela ser real e também, né, como que ficaria aí os humanos nesse mundo agora com a cura, dentro de tanta guerra que eles sediaram entre eles, entre os grupos, entre os diferentes grupos, enfim, e também o grande questionamento, né? Para a cura, os híbridos vão necessitar continuar morrendo? Qual a importância aí que o Gus traz? Será que o sacrifício dele traria de fato a cura? Ou talvez alguns aspectos da genética dele já ajudem, sabe? Acho que é algo que a gente consegue especular um pouquinho mais aí no vídeo de teorias, mas deixa vocês também as perspectivas nos comentários, que quem sabe eu posso trazer para discutir no vídeo quando eu gravar lá sobre o vídeo de teorias. Mas enfim, gente, nossa, eu fiquei falando, eu fui no embalo aqui, mas para falar de uma forma geral como essa temporada, ela realmente para mim engrandeceu. Se eu já amei o que foi a primeira temporada dentro da sua simplicidade ou de apresentação desse universo, aqui a gente tem algo maior ainda. É incrível ver a relação desses personagens, o engrandecimento deles e o aprofundamento em tudo que eles trouxeram desde a primeira e como tudo é muito redondinho. E não só, também a coragem de matar personagens que são importantes para a história, como foi o caso da Amy e também do Abbott. Sério, gostei muito de como a história se deu e eu acho que esse é o grande feito de Sweet Tooth, como ela se comunica também com todos os públicos, desde o mais infantil até um público mais adulto que entende ali a seriedade das coisas que estão acontecendo, quem são esses grupos e tudo mais. Então, assim, perfeita série, é uma série necessária e eu amei o que a gente viu aqui na segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda temporada de Sweet Tooth e o que vocês especulam para a terceira temporada, porque assim, gente, depois daquele final, né, de todos indo para o Alasca, inclusive o próprio doutor que vai encontrar com a pessoa que simplesmente conseguiu fazer o experimento, e aí a Ellen que vai atrás do doutor porque ele supostamente sabe a cura. Enfim, tem muita coisa para acontecer, então vai vir uma terceira temporada, né? Enfim, vamos discutir tudo sobre essa maravilha que é Sweet Tooth. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!